à luz das Escrituras. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. Nós encontramos a doutrina da Trindade já nas páginas do Antigo Testamento, ainda que a revelação seja progressiva. Nós encontramos a doutrina da Trindade nos Evangelhos, nas epístolas paulinas e gerais, nós encontramos em Apocalipse. Nós encontramos nos pais da igreja antinicenos, pós-nicenos, encontramos no período medieval, encontramos também na Reforma Protestante, encontramos hoje a doutrina da Trindade que vai ser defendida aqui, é a doutrina ortodoxa já defendida em toda a história da igreja e que sempre refutou o unicismo como heresia. Contudo, houve uma fala antiga do pastor Carlos Moisés, me parece que foi um show em 2001, em São José do Rio Preto. O pastor cita que a doutrina da Trindade é uma doutrina papal de origem no Concílio de Nicéia. Eu não sei ainda se o pastor ainda acredita dessa forma. Depois o pastor... Exatamente. O Concílio de Nicéia, no ano 325, o que vai ser refutado ali é uma doutrina de Ário, chamada de unitarismo, no ano 325. Essa doutrina de Ário, ela dizia a Ário que Jesus, ele não é Deus, e sim uma criatura. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, essa doutrina vai ser discutida e enfatizada no Concílio de Constantinopla, no ano 381. Ora, se a doutrina da Trindade é uma doutrina de origem papal, ou ela ocorre com sua origem no Concílio de Nicéia, no ano 325, parece que existe um analfabetismo histórico, ou uma desonestidade intelectual, ou uma falsa interpretação, um equívoco interpretativo de concílio. E por quê? Porque a doutrina da Trindade ela foi defendida muito antes do Concílio de Nicéia, que ocorre no século IV. Por isso eu trouxe aqui algumas provas documentais, como por exemplo, Justino, ele diz assim, Justino Mártir, muito antes do ano 325. Isso ocorre no ano 155, na página 61, a sua primeira apologia. Diz Justino: em nome de Deus o Pai, o Senhor do Universo, e de nosso Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Então Justino já vê três pessoas. A falácia de que a doutrina da Trindade ela tem origem no ano 325, ela cai por terra. Policarpo, no martírio de Policarpo, ano 155, Policarpo vive no final do século I, início do século II, antes do Concílio de Nicéia. Diz Policarpo, orando ao Pai: glorifico-te por meio do eterno celestial sumo sacerdote, Jesus Cristo, teu Filho amado, por meio de quem a ti, com ele e com o Espírito Santo, seja a glória, agora e pelas eras vindouras. Entre os mais antigos pais da igreja, antes do ano 325, Inácio descreveu a igreja e seus membros como pedras de um templo. E ele diz: preparadas de antemão para edificação por Deus Pai, alçadas às alturas pelo guindaste Jesus Cristo, que é a cruz, valendo-se do Espírito Santo como corda. E aqui é uma carta aos Efésios. Bom, Justino, Policarpo, Inácio, eles descrevem a doutrina da Trindade antes do ano 325. E tem mais, pastor Carlos. A origem do termo Trindade, Teófilo de Antioquia, ele usa o termo grego trias, falando da Trindade. E Tertuliano, que vive antes de 325, ele usa o termo em latim trinitas, que é trindade.